E é com muita satisfação que a gente recebe hoje o senador da República pelo estado do Piauí, presidente nacional do Progressistas. Aliás, está nesse cargo para além das projeções que eu tinha ali em 2023. Me surpreendeu, vou até perguntar sobre isso aqui a ele. Ciro Nogueira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação tê-lo aqui. Eu que agradeço, estava com muita vontade de participar desse programa novamente. Sabia, Ciro? Eu tenho uma boa lembrança de algumas entrevistas da gente. Você me deu uma entrevista lá na Jockey FM em 2018. E naquele ano de 2018, você, obviamente, já estava no topo do Congresso Nacional. Mas quando a gente passou por 2022, você saindo de um governo que estava derrotado nas urnas, ministro, tão próximo a Bolsonaro, depois de já ter estado com Lula, e esse retorno de Lula ao poder, me deu muito a impressão de que você não seria mais presidente nacional do Progressistas. Achei que talvez Arthur Lira, né, fosse tomar esse espaço, alguém indicado por ele, ou que o Centrão, covardemente, eu tenho que dizer isso, eu achei que o Centrão, covardemente, iria colocar alguém ali no Progressistas e nesse meio de campo, alguém mais alinhado ao governo. Não é o que está acontecendo. Ainda em 2023, antes da gente ter qualquer, vamos dizer assim, resultado deste governo atual de Lula, você se manteve no cargo e continua dando cartas no Centrão, no comando do Centrão. Como é que é isso? Me explica. Como é que foi? Eu acho que coerência, né? Acho que é hoje muito importante na vida do homem público, das pessoas que hoje têm uma comunicação muito diferente com os seus eleitores, com as pessoas que você representa, do que era quando eu cheguei à vida pública há 30 anos, que as pessoas nem se lembravam de quem votavam para deputado. Hoje não, as pessoas têm uma. As pessoas lembram. Lembro e cobro. Hoje, quando eu voto no Senado, no segundo seguinte, eu recebo no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, ou críticas ou aplausos, né? Então, hoje as pessoas, graças a Deus, estão acompanhando muito isso. Eu acho que é a coerência. Muita gente tinha duas expectativas, que eu ia perder a presidência Sim. e que eu ia aderir para o Lula, né? Eu achei isso menos improvável. A adesão achei Mas menos tinha muita improvável. gente, até porque as pessoas achavam... O próprio presidente Lula hoje tem uma frustração de eu não ter atendido o Teve um desejo dele. assédio. Que ele achava que o Ciro apoiou todos os governos, porque que logo no meu, que tem uma relação boa com ele, ele não vai apoiar. Eu sei que ele tem essa frustração e eu espero um dia explicar isso para ele depois que ele deixar a presidência, né? Porque eu não quero mal ao presidente Lula. Eu tenho hoje uma decepção pelo seu governo. Eu fui contra ele voltar para o poder, porque acho que existe uma similaridade do que aconteceu com Lula, do que está acontecendo com Lula, com o que aconteceu com Getúlio, que foi um grande presidente no início, depois voltou e foi um desastre, com o que está acontecendo com Lula, né? Hoje nós temos uma frustração absurda com o seu governo, né? A palavra é essa, frustração. Justificada. Justificado, porque ele prometeu demais, ele prometeu picanha, e hoje as pessoas estão passando fome, os carrinhos de supermercado estão vazios, a dona de casa, que ele prometeu que ia melhorar de vida, está indo no supermercado, cada vez compra menos com o mesmo dinheiro. Então as pessoas hoje estão completamente frustradas com um excesso de promessas, que eu sabia que ele não ia cumprir, e hoje ele tá, por isso que ele está derretendo nas pesquisas, por isso que ele hoje é uma pessoa frustrada de não poder ir na rua, né? Não poder ter mais... Que o Lula, no passado, era uma pessoa que trazia multidão. Hoje, só faz reunião... Sabe que é uma coisa que eu ainda não consegui entender de uma forma assim direta? Como é que o Lula ele não arrasta mais multidões, Porque frustrou mas as ganha pessoas. eleição? Por quê? Ganhou a última eleição muito porque nós erramos, né? O presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa de grandes ações. Então, o Sim. seu governo foi um exemplo, mas pecava pelo excesso de falar algumas coisas que eram distorcidas na grande mídia. Ele teve a grande mídia completamente contra ele, né? Foi um absurdo que foi feito contra ele na grande mídia. E aí, você que é um homem que conhece o que é bem corte,
Aí só uma coisa que ele falava, se cortava uma frase mal colocada e aquilo que a grande mídia reverberava e tirava a imagem. Vou dar um exemplo. As pessoas sempre colocaram que o Bolsonaro era contra a vacina, mas ele vacinou a população toda, tá certo? Ele protegeu a população, né? Protegeu os empregos, mas passava assim a imagem que ele era um homem contra a vacina, tá certo? E são coisas que eram mal colocadas, né? Olha, eu na época da eleição, teve uma coisa que para mim foi decisivo, né? Eu tenho uma total convicção que nós temos um sistema eleitoral no que diz respeito às urnas seguro. 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 Votar é seguro. É seguro. Não quer dizer que não possa ser fraudado, e por isso que o próprio TSE, cada vez que passa, aprimora suas técnicas de segurança, né? Sim, tem que se Isso atualizar, é natural, né? obviamente. Se fosse eternamente seguro, não precisava se atualizar. Mas as decisões do TSE foram que tomaram a eleição da gente. Aquela imagem do Bolsonaro imitando uma pessoa com falta de ar, que o Lula colocou do primeiro ao último minuto do propaganda eleitoral, não poderia ser colocada, porque ali é uma imagem fora do contexto. Você não pode colocar imagem contra adversário fora do contexto. Fake news. A legislação obriga isso. E o TSE, numa decisão completamente absurda, nos tirou a eleição com aquela imagem. Aquela imagem tirou a eleição do Bolsonaro. Uma vez eu vi você falando que também não foi... você acha que aquela imagem tirou mais a eleição do que a Carla Zambelli andando armada e o Roberto Jefferson atirando em policiais? Tirou porque eu acompanhava a produtora do Bolsonaro era em frente à minha casa. Eu ia acompanhava as qualitativas. Aquela imagem do Bolsonaro tirou ali uns 5 milhões de votos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E uma imagem fora do contexto. O presidente Bolsonaro não quis dizer, não quis caçoar daquelas pessoas que estavam sem ar. Né? Então, foi uma imagem que o TSE não poderia ter permitido e permitiu, que nos tirou a eleição. No interior diz que se papai fosse mamãe, eu tinha 2 mães. Mas eu quero fazer o exercício do se aqui. Se fosse o contrário, o TSE não teria permitido o uso da imagem de Lula? No segundo dia. Várias imagens. Teria derrubado perfis que tivessem repercutindo. Várias situações que a gente queira colocar o Lula com os ditadores que ele apoia, não pôde ser colocada. Tá certo? Muitas decisões, o TSE nessas decisões não tirou a eleição. Então, o tribunal não é justo. Seria isso? Não é que é justo. Não é justiça. Se tem 2 pesos, 2 medidas, senador. Não foi justo. Nisso aí, não. Porque eles tiraram nossa eleição, tirou a eleição de Bolsonaro com essas decisões. Eu até queria falar dessa parte do judiciário mais adiante, mas eu vou seguir no contexto aqui. Porque é o seguinte, eu vejo que hoje existe, a minha percepção, existe um poder acima dos demais. O judiciário, ele tem um poder de ponto final que hoje parece que não é só ponto final. É começo, meio e fim lá. Quem é que vai dar freio no judiciário e reequilibrar os poderes, senador? Ou o senhor acha que não existe poder demais concentrado? Não. Hoje o que os ministros do Supremo Tribunal Federal se transformaram em ayatolás. Estão acima do poder. No Irã, os ayatolás estão acima do presidente da República, acima de tudo. Senador, vão prender o senhor. Você está conversando... Não estou falando porque isso. Mas eu sou amigo de todos os ministros do Supremo. Conheço bem... eu sei que você conhece Cássio, conhece Mendonça. Não. O Alexandre é um grande amigo que eu tenho pessoal, é uma pessoa que eu tenho respeito. E eu digo isso para eles, que eles têm que dar um passo atrás, porque senão a próxima eleição do Senado vai ser só a questão de eleição, só de impeachment de ministro supremo. E isso é ruim. É ruim para a democracia, é ruim para as instituições, que existe um excesso de exposição dos ministros do Supremo. Eu tenho que dizer isso aqui. Você tá falando para mim que é amigo dos ministros do Supremo. Todos. O Congresso tem uma questão com o STF. A população hoje, a impressão que eu tenho é de que, no limite, a população média do país já não respeita o STF, tem medo, o que é diferente. O senhor acha que essa eleição de senador, ela vai ter um pedaço dessa eleição que é não anti-Lula,
Não STF anti-governo, não lado No Senado, é com anti, certeza. é No anti-STF. O Senado, com certeza. Ninguém vai se eleger senador fora do Nordeste, Ah, que não tem tanta influência, mas começou muito a ter, sem dizer que vai decretar impeachment de ministro. Isso é ruim para a democracia, é ruim para as instituições, é ruim para o senador ser eleito só com essa tese. Mas é o que vai acontecer, porque a tese é essa. O presidente da República outro dia foi dizer, olha, nós temos que ter candidato a Senado para proteger o Supremo. Você viu o Lula falar uma bobagem daquela. eu fiquei preocupado quando o ministro do Supremo vai para fora do Brasil, num evento pago por emissoras de televisão, para falar sobre regulamentação ou regulação de plataformas de redes sociais. Isso me preocupa, porque parece que não se é mais judiciário, é alguma coisa que não tem nome, Porque mas está acima da mas democracia. porque as pessoas se acostumaram agora com o ministro do Supremo de falar fora dos autos, dar opinião sobre tudo. Isso é ruim. É ruim. Você nem conhece os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Você não Não conhece nem o conheço. voto deles. Você só imagina porque não, deve ter sido assim porque esse foi indicado pelos republicanos e esse foi indicado pelos democratas. Aí você imagina que o voto foi dessa forma, mas você não conhece nem o voto. Então, são situações que eu acho que tem que se dar um passo atrás. E eu espero que isso aconteça ainda esse ano. Porque existe um excesso de expansão. Olha, esse julgamento do Bolsonaro como se fosse a coisa mais importante para o Brasil. Um Brasil que hoje está completamente dominado por facções criminosas, que as pessoas não podem sair na rua. É o maior problema da sociedade hoje, e quem diz isso não sou eu, são as pesquisas, que já é a segurança. E nós preocupados todo dia era a mídia, a Globo falando de 8 de janeiro, esse julgamento que não acaba, é o inquérito que não encerra. Meu Deus, com tantos Você tem uma problemas no vontade país. de levar isso até o ano da eleição. Para ficar essa narrativa. E as pessoas, só que as pessoas estão caindo na real. Mas mesmo você sendo amigo e recomendando, em particular, eles que recuem, você teria coragem e você vê disposição num Senado um pouquinho diferente de votar impeachment e mandatos de... Eu espero que eu não sou favorável ao impeachment de ministro supremo. Eu acho que os ministros supremos têm que ter liberdade de julgar, têm que ter a tranquilidade de fazer os julgamentos. Isso é muito importante para o judiciário, porque pode ser, hoje está contra o que eu imagino, mas amanhã pode estar a favor, e aí eu ser beneficiado com isso. Isso não é um erro. Juiz tem que ser juiz. A coisa mais absurda que eu vejo, tem juiz garantista, tem juiz dessa forma. Juiz tem que ser juiz. Não tem que ter. Tem que seguir Pois é, essa história as do leis. juiz ser juiz, eu acho que a gente tem até que superar um pouquinho essa pauta, mas assim, já que a gente está falando do 8 de janeiro, eu vi pela TV, ali tem criminosos, senador, por favor, ali tem criminosos. Eu Tem não vou dizer vândalos. que 1000 pessoas... Não, ali não. Eu te pergunto, qual é o líder daquele levante? Pronto, então assim, Você não a sabe gente nem o não tem nome. o nome. Você não sabe nem o nome. Mas que algumas pessoas cometeram crimes, ok. Crime que tem ali, crime de vandalismo. Vandalismo. Não, e eu não defendo que essas pessoas sejam anistiadas por disciplina. Ela tem que pagar mas por esse crime de Mas vandalismo. a dose desse remédio é um veneno. Imaginar que uma moça vai numa estátua com um batom e pega 14 anos de cadeia. Pelo amor de Deus, gente. E o próprio Supremo sabe que errou. Investigar, julgar... Só o próprio Supremo errou. Onde é que já se viu alguém ser condenado a 14 anos e estar em casa? Como ela está agora? Porque viu que exagerou na dose e tiveram que corrigir. Vão ter que corrigir. Essa pessoa tem que estar em casa. Ali não tem uma pessoa que... Acho que não tem uma pessoa que seja reincidente, que tenha ficha corrida. Você não sabe nem o nome daqueles coitados. Aqueles são inocentes úteis que foram induzidos a invadir ali e por irresponsabilidade das forças policiais que não o impediram, que olha, eu com 100 homens ali, batendo com aqueles cacetetes ali, aquele pessoal não tinha avançado. Não tinha avançado. Ali não tem... Sumiram as imagens de dentro do Ministério da Justiça. Por que a Força de Segurança não agiram? Então, tem muita coisa mal explicada. E fica essa narrativa que tem feito muito bem aos defensores da democracia para encobrir-se uma cortina de fumaça dos problemas do país. Ciro, problemas do país. Por que que Lula não consegue resolver os problemas do país? O Congresso está jogando contra. Você hoje não é alinhado com o governo. Vocês estão puxando o tapete do presidente Lula? O problema desse governo
é o próprio presidente. O presidente não tem mais vontade de enfrentar os problemas do país. O problema passa mais tempo viajando pelo mundo com a esposa. É um homem que 6 horas da tarde vai para casa e não vai mais discutir os problemas do país. É um homem sem vontade, é um homem ultrapassado, um homem que não tem celular. É uma pessoa completamente O alienada. Lula não tem celular. Não tem celular, não. Se você quiser ligar para ele, ou qualquer pessoa ligar para ele, tem que ligar para a Janja ou para o Marcola, que é o secretário dele. Ele não tem celular. Então imagine uma pessoa nos dias de hoje, quem é a pessoa que você conhece no mundo que não tem um celular. Que não vai. E a pessoa, qual é o maior problema? A pessoa Meu que não tem Deus. celular, ela Fica à mercê. ela fica à mercê do que te mostram. Né? Ela não tem a iniciativa dela procurar alguma Meu coisa. Deus. Pois é o Lula de hoje. A gente é um presidente analógico. Completa. Ah, quem disse isso não foi eu. Foi a primeira dama. Você não viu ela outro dia? Até coloquei na minha rede social. Rapaz, sabe que eu não acompanho as coisas que ela não, diz? ela colocou e disse: você sabe que nós temos um presidente analógico. Aí foi. Foi. Olha aí. Pô, pelo amor de Deus. Eu e ela falando a mesma coisa. Que coisa. Mas Lula foi em 2022 a linha de frente de muitas campanhas de governo. Uhum. Você acha que, inclusive aqui no Nordeste, quem não estiver o governador alinhado com Lula vai ter problema? Querido, vai ser o contrário. Vê se o Rafael vai usar menino do Lula no próximo ano. Vê se ele ainda vai continuar usando o menino do Lula. Duvido. Duvido. Só se ele for candidato a presidente. Não vai Será? nada. Não vai usar, porque o Lula hoje derreteu. As pessoas, quando eu te falo que hoje o que simboliza esse governo é a frustração, não é porque eu estou achando, eu vejo nas pesquisas. As pessoas estão frustradas, eu vejo as qualitativas. As pessoas Você acha estão que frustradas. Lula vai ser candidato, você acha? Se o Tarcísio for candidato, ele não disputa com o Tarcísio. Isso aí eu não tenho dúvida. Aí o Tarcísio ganha a eleição no Piauí, ganha nos 27 estados da federação. Se for um da família Bolsonaro, por conta da rejeição, que é muito grande ainda, né, que eles têm o nome Bolsonaro, apesar de ser o maior líder hoje do país, mas tem a rejeição, ele pode ainda ter coragem de disputar. Mas vai depender muito do Lula daqui a 3, 4 meses. A grande parte das pessoas do PT já jogaram a toalha. Eu converso com as pessoas do PT. Sim. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não Você vejo, acha que ainda tem um ponto de retorno, de retomada de aprovação do governo dele? não vejo, porque o Lula não tem mais capacidade de se reinventar. A comunicação dele é uma comunicação, fala bobagem. Hoje, nós estamos na época do corte. O Lula fala 40 minutos hoje num discurso, 10 segundos ele fala uma bobagem é o que viraliza. é o que acaba, é o que viraliza e acaba com o discurso dele. Então, é uma situação difícil, né? Mas você não tem medo de acabar essa entrevista bem aqui e você receber um telefone ou ver numa rede social, um Twitter, uma mensagem no X de alguém lhe criticando por dizer que Tarcísio seria imbatível e alguém ligado a Bolsonaro teria problemas? Não, meu candidato é o Bolsonaro. Meu candidato é o Bolsonaro ou quem ele apoiar. Não, mas a justiça não vai deixar Bolsonaro ser candidato. Mas eu estou falando aqui que A justiça que nós temos hoje. eleitoralmente, Sim, o Tarcísio é mais forte. certo. Por conta da rejeição, porque ele tem metade da rejeição do Lula, e essa é uma eleição de rejeição. Então, ele é mais forte hoje, tá certo? Agora, se o Lula continuar caindo muito, qualquer candidato que o Bolsonaro apoiar vai ganhar, tá certo? Então, é uma situação que a gente não tem ainda como definir quem vai ser o candidato do Bolsonaro. Eu quero dizer que o meu candidato é quem ou vai ser ele ou quem ele apoiar. Vamos lá. A gente está falando aqui da força de Lula no Nordeste. Você está me dizendo que Lula já não é o Lula de antigamente. É por isso que você consegue juntar tanto prefeito aqui no Piauí. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Você tem 2 perfis em redes sociais. Uhum. O perfil Ciro Nogueira, senador da República, onde estão as fotos e vídeos da sua atuação em Brasília. E tem o Ciro Nogueira no Piauí, É verdade. que é onde estão lá as suas imagens das suas andanças aqui no estado. Ontem, aliás, nesses últimos dias, você esteve na fazenda de um deputado do PT, Fábio Xavier, deputado estadual do PT. E ele anunciou apoio a você, o grupo dele anunciou apoio a você. Você tem confiança nesse apoio de gente do PT?
Tenho muitos amigos no PT, pessoas que eu considero de bem de palavra. O Fábio é uma pessoa que já vota em Eu mim vou pedir até uma todas as eleições. produção. Põe aqui, produção, na tela, algumas imagens aqui Se tem que uma a coisa gente que teve. caracterizou a vida do Fábio a vida inteira, foi ser um homem de palavra, de posição. Isso aí, não tenha dúvida. Vocês vão ver na próxima eleição se ele vai estar ao meu lado ou não. Me diz o seguinte, porque assim, eu vou voltar aqui, enquanto a produção arruma as imagens pra gente, eu vou voltar aqui ao ano de 2018 de novo. Eu me lembro de a gente eu tava lá e vi, num churrasco numa fazenda do Robert Hills, no final de 2017. Uhum. E muita gente naquele churrasco, eu vou atrás dessas imagens, tinha expectativa de que você, de um lado, e o Wilson Martins, do outro, pela oposição, fossem os senadores eleitos da eleição que vinha no ano seguinte. Em algum momento de 2018, você e o Wellington Dias tiram o Marcelo do bolso, botam no santinho, e Marcelo Castro, atual senador da República, esse mandato dele é fruto disso, foi eleito na campanha mais rápida, no tiro mais rápido que teve, numa eleição de senador do estado do Piauí que eu já vi, que eu tenho a notícia. Não sei se alguém foi eleito dessa maneira em outra oportunidade. Você não tem medo de ser, de repente, o Wilson Martins dessa eleição de 2026? O governo fechar uma chapa forte o suficiente para lhe deixar do lado de fora da eleição? Os prefeitos lhe abandonarem porque o governador vai puxar e dizer assim, lá no Ciro não. Não, você vai votar na chapinha aqui todinha, no santinho do governo. Se eu não tivesse uma história de trabalho nesses municípios, se eu não tivesse recursos, se eu não tivesse trabalho e uma parceria com esses prefeitos, eu me preocuparia. Se eu tivesse comprado o voto desses prefeitos, eu me preocuparia. Mas é muito difícil chegar num município, né, que eu inaugure obras, que eu esteja ao lado dele levando muito mais. A maioria desse município eu levo mais do que o próprio governador. Eles me abandonarem e vão explicar o quê para a população? Que vão apoiar um candidato que nunca apoiou nada, que nunca fez lá nada na cidade, que nunca ajudou a sua gestão. É difícil, difícil. O Marcelo é grato a você? Marcelo? Olha, eu vou dizer porque o Marcelo foi eleito por conta do meu apoio do Hélio naquela época. Obviamente, ele não Perfeito. pode negar isso. Ele fez uma escolha. Eu tive que respeitar. Ele escolheu não ficar comigo, ficou com o Wellington, né? Fez uma escolha para ele. E a gente tem que respeitar, né? Eu não tinha esse compromisso com ele quando eu apoiei ele, dele ficar do meu lado. Tá certo? Triste eu fiquei, não vou negar, mas só uma escolha que ele fez, nós temos que respeitar. Me diz o seguinte, Ciro Nogueira, ano que vem, o seu time deve ter um candidato a governador. Uhum. Você falou aí que tem gente do PT que lhe apoia. Vamos dizer aqui, fazer esse exercício do si mais uma vez e dizer que a candidata ao governo pelo seu time seja Margarete Coelho. Você acha que hoje tem condição de você sentar numa mesa e pedir o voto de Wellington Dias e o apoio dele para Margarete? Você acha que ele votaria mais em Margarete ou em Rafael Fonteles? Olha, Ele tem mais motivo para votar em eu quem? conheço bem os políticos do Piauí, um dos que eu mais conheço é o Wellington. Hoje o Wellington deve estar muito frustrado com o Rafael, né? É um Por quê? sentimento de gratidão do Rafael, que eu conheço o Wellington, né? Pelos secretários que estão aí, qual é o secretário do Wellington, ligado ao Wellington nesse governo? A Regina Souza não é ligada A a ele? importância da Regina. Estou falando de secretários mesmo, com importância, com voz ativa no governo. O Wellington não tem ninguém. Mas isso é uma situação que cabe a eles, né? E vamos ver como vai ser a composição da chapa deles lá, quem vai ser o vice, que eu acho que vai ser o grande tema aí. Vai ter confusão, na sua visão? Eu não tenho nem dúvida, não. A oposição está de braços abertos para alguém que vai vir do governo? Você tem essa... Porque assim, você já deve ter uma leitura prévia do que está na frente. Eu não acho que qualquer um de nós, jornalistas, que comenta política, está olhando para o ano que vem melhor do que vocês, políticos de alto desempenho. Você é um dos poucos políticos de alto desempenho que a gente tem no Estado. Você, o Wellington Dias, acredito que o próprio Rafael, alto desempenho, Marcelo Castro. Vocês olham o que a gente não vê. O que é que eu não estou vendo que você já viu e está esperando para 2026? Olha, nós tivemos uma eleição que o Rafael saiu muito bem da eleição. Se tivesse mais uma semana, o Rafael aumentava a diferença para o Silvio.
e o Wellington perderia a eleição Perdia pro Joel. pro Joel, né? Tá. Então, ele saiu muito bem. Eu, nos 2 primeiros anos, não fiz tanta oposição ao Rafael, esperando o que ia acontecer no seu governo, até porque eu achava que era um jovem, um cara que poderia fazer algo diferente, e que infelizmente não fez. E fomos para a eleição municipal. A eleição municipal, haja dúvida que a oposição teve uma vitória significativa, né? Em Parnaíba, Teresina, Floriano, perdemos o impeachment, mas perdemos por pouco, nas grandes cidades, Sim. tá certo? Do estado do Piauí. Mostrou que o Rafael não era invencível. Já foi uma sinalização. O que eu acho que vai acontecer nessa próxima eleição de 2026? E 26. E que é a minha expectativa otimista, Certo. de acontecer muito o que aconteceu em 94 e aconteceu em 2002, em que os políticos ficaram de um lado, a grande maioria, E o povo ficou e do o outro. povo ficou do outro. Mas isso depende do sentimento. Por que eu acho que vai acontecer nessa próxima eleição e tem esse é o grande desafio? Certo. O Rafael não tem identidade popular, como o Wellington tinha. Rafael é uma pessoa admirada, mas ele é um bem-nascido, né? Aliás, eu acho que eu vi uma entrevista sua em que você disse Exatamente. mais ou menos a mesma O que é coisa que eu sobre acho? você. Não, exatamente, parecido. O perfil dele é parecido com o meu. Então, eu acho que ele vai chegar na próxima eleição e vai ter que se confrontar com a verdade. Em 2020. O que ele fez no Piauí? O que ele prometeu? Você não acha que a gente está tendo uma mudança da percepção de como o governo trabalha? Mas Uma o quê? modernização da gestão? Você não acha que ele é um governador Mas o hoje que melhor realizou? do que o Wellington Dias foi? Ser pior do que o Wellington é difícil. Mas é difícil. É difícil. Mas o que ele realizou? O que o Wellington, o que o Rafael prometeu, gente? Que as pessoas iam melhorar de vida também, que ia trazer grandes empresas, o hidrogênio verde, que ia mudar a realidade da região de Parnaíba, o que nós íamos escoar de produção através do Porto de Luiz Correia. Qual é a Ainda tem 1 ano e meio de Sim, governo. me diz qual é uma obra que esteja em execução aqui, que começou no governo dele e está terminando no governo dele? Me diga uma. Só uma, eu só quero uma. Agora, um governador que não tem uma grande obra. E o governador que recebeu e que levou aqui, como representante do Lula, a maior votação do país proporcional, não foi capaz de trazer uma grande obra para o Estado, que ele entregue para a população do seu mandato. Eu não estou até vendo ele chegando lá no debate da produção. Não, o Porto é porque foi uma etapa. Mas, governador, quando é que vai parar um navio aí para transportar alguma coisa? Cadê o hidrogênio Você não verde? acredita que esse ano, no próximo ano, a gente vai ter navio aí transportando qualquer Se coisa que for, seja minério se de for, ferro, olha, gado, qualquer coisa. Se for, você vai- Volta pro microfone, Não. senão a população não Se lhe for, escuta. você vai comigo no Palácio Karnak, eu vou pedir desculpa a ele. Se parar um cargueiro ali até o próximo ano, até a eleição, eu vou com você lá pedir desculpa. Exclusivo. 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 Prepara aí, Elton, essa equipe, Porque é uma mentira. Nem ele tem eu coragem torço de é pelo Piauí. Faz o seguinte, propõe esse desafio a ele. Proponha quando você vai entrevistá-lo. Ele deve vir aqui nas próximas semanas. Governador, o senador Ciro me fez um desafio aqui, que vai parar um cargueiro até o próximo ano lá para transportar containers lá de produção aqui no estado do Piauí. Posso fazer esse desafio? Pergunte ele. Ou então, governador, até o próximo ano o senhor vai entregar hidrogênio verde sendo transportado lá para a Europa. Tá certo? O governador, qual é a grande obra? A ferrovia, a hidrovia vai transportar, que ele está falando agora, voltou ao Alberto Silva, a hidrovia, vamos passar cargueiros aqui transportando mercadoria pelo Rio Parnaíba. Qual é a grande obra desse governador? Nenhuma. Tem um E cara. ele vai ter que se confrontar com a verdade no próximo ano. Tem um cara que você conhece, que é o Helder Eugênio. Uhum. Eu conversei com ele esses dias e ele me disse uma coisa sobre o Rafael. Não duvide de um homem com um plano, que o Wellington não tinha. O Rafael tem um plano. Ainda assim, a gente tem que duvidar disso? Eu não acredito num Um homem candidato que não realiza. Tá certo? Um Que candidato só ligado, promete. um candidato ligado a você. Esqueceria essa história de hidrogênio verde? Esqueceria essa história de Porto? Faria o quê? Olha, O que é que você espera de um candidato que vai estar na sua chapa? São duas coisas diferentes. Hidrogênio verde é uma coisa que a curto prazo não tem, porque como você pode produzir
um quilowatt de energia gastando 2. Então, com um consumo de água que não tem, nós não temos ainda como fazer, porque, só para você ter ideia, para produzir o hidrogênio verde que ele ia fazer em Parnaíba, nós tínhamos que ter 1,2 vezes a produção de água para Parnaíba. Lá em Parnaíba está faltando água, não chegou água ainda lá em Barra Grande. Então, olha Barra Grande ainda está com um carro-pipa, da né? carro-pipa. Então, para tu ver. Então, isso é impossível. O porto, aquilo ali tem que ser alguma coisa pesqueira. Não tem. Ainda hoje eu não entendo como é que os engenheiros de um porto podem fazer um porto na foz de um rio que se assoria todos os dias. É inacreditável como jogaram bilhões e bilhões. Não tem condição, porque não tem calado. O grande problema do Porto de Luiz Correia é porque não vai ter calado nunca. Porque Cara, cava, cria o calado. Mas você é um custo que, se tiver só um porto no Brasil, tudo bem. Mas um porto de Pecém, então vários portos em todos os estados com porto, muito mais baratos aí. Mas você não pode botar um porto sendo dragado diariamente lá, porque é inviável economicamente. Senador, as chapas para o ano que vem, elas vão ter governador, vice, 2 senadores. Uhum. Você tem a expectativa, você já está procurando alguém para ser a sua dupla no Santinho? Que vai ter que ter. O que é que acontece nas pesquisas que nós fizemos? Por mais que a gente focasse nas eleições, que a eleição viável mesmo é a minha para o Senado, quando você coloca, eu disparo no primeiro voto, tem o Sim. dobro do voto do Marcelo e quase 3 vezes o do Júlio no primeiro voto. Certo. Mas aí a pessoa já votou em mim e vai ter que votar em outra. Aí estava indo meus votos pro Marcelo e pro Júlio. E aí eles encostavam. Sim. Quando eu coloquei 2 candidatos, um que foi o Daniel do Bolsonaro, né, com o nome Bolsonaro, ou então com o Joel já passou o Júlio, ficou em terceiro, e o Daniel saiu uma coisa que foi impressionante, com 17%. Então, e eu me distanciei do restante porque o meu voto foi para os 2. Então, nós vamos ter que ter um outro candidato. Estamos avaliando, que pode ser o próprio Joel, ou então um candidato com perfil bolsonarista. Você acha que dessa vez as pessoas aqui no Piauí estão preparadas para apertar lá na urna um candidato que seja ligado absolutamente a Bolsonaro? Ah, não tenha dúvida. Hoje eu vi as pesquisas aqui. É impressionante o crescimento do Bolsonaro no Nordeste. Tem uma rejeição alta ainda. Mas, por exemplo, Rio Grande do Norte ele já está na frente, tá certo? Alagoas já está na frente. Aqui no Piauí, pra você ter ideia, a aprovação do Lula entre os homens já está empate, tá certo? Na região de Parnaíba, Bolsonaro e Lula já estão em empate. São coisas impressionantes. O Lula ganha bem aqui no Piauí entre as mulheres. Ele está em torno de 16% ainda de aprovação acima nas mulheres, mas os homens já está em empate, a aprovação e desaprovação. Então o Lula derreteu no Nordeste. Então uma coisa que vai ser muito importante na próxima eleição, Marco, é que nós vamos escolher realmente quem é melhor para o Piauí. Isso vai ser importante. Não vai ser o menino do Lula, o fulano do Lula, ou isso ou aquilo, pessoas de externo que depois... A gente vai ter uma eleição mais racional, você racional, para ver quem é o melhor. É menos emocional. Quem tem o melhor projeto. Por isso que eu disse para Margarete, faça um projeto que possa mostrar para as pessoas como elas vão melhorar de vida, como nós vamos trazer empresa para esse estado, como nós vamos progredir. Não adianta também só apontar os erros do governo, não. Porque isso a gente já sabe. As pessoas não querem também que apontem só os erros, não. Vamos ver qual é. Tá, tudo bem. Os erros são esses, mas o acerto é dessa forma. Qual é a alternativa, né? Exatamente. Esse vai ser o nosso desafio. O seu partido, ele se juntou à União Brasil, que é o partido de Silvio Mendes, o prefeito de Teresina. Mas, nacionalmente, o União Brasil tem espaços nesse governo. As pessoas vão saber separar isso. Não, o progressista tem também. Sim. Então, vai ter que saber. Eu sou contra. O que é que vai acontecer? Você é contra, mas não tira o pessoal de não, lá. O que é que acontece? Eu não sou também o dono. Né? O que é que vai acontecer que eu propus na formação? Nós vamos fazer agora, que ainda não está sacramentada a federação, porque nós temos que aprovar nas convenções. Nós estamos fazendo o estatuto, e nós demoramos 2, 3 meses. Logo depois, nós vamos reunir os partidos para entregar os cargos. Não podemos mais continuar dessa forma. Então, assim, tipo haverá vagas no governo? Ah, vai sobrar. Haverá vaga. Vai sobrar. É sério. Vai sobrar.
Eu escuto nos bastidores que até aquele Ministério das Comunicações que foi oferecido a um deputado do União Brasil já foi oferecido a outras pessoas que não quiseram vir a público, mas que também dispensaram a participação. Tá desse naipe, tá desse nível, Ciro? Difícil. Se houver mesmo essa composição, vou dar um exemplo aqui, a loucura que vai acontecer nesse governo. É uma coisa boa, só vou dizer aqui para você, depois você me cobre. Eu vou Se o cobrar. Tarcísio for candidato, o MDB e o PSD vão com ele. Olha quantos ministérios vão sobrar. Você tem certeza que MDB, eu não sei se um carrapato suga tanto sangue de alguém feito o MDB suga de um governo. Ele tem condição de sair, ele sairia de um governo para apoiar Tarcísio. 100%. Cobra isso de mim. Já vendo o outro governo, né? Mas aí a gente ia ter um problema aqui no Piauí para o governo, porque a base do atual governo é MDB e PSD. Aí o problema não é meu, aí isso é um problema que eu vou adorar assistir. Aí, de repente, a sua parceria na chapa de Senado vai ser um desses dois partidos. Você receberia bem? Não, acho difícil, porque o Marcelo tem uma identificação hoje muito próxima ao governador e acho difícil ele sair. E até porque eu acho que o MDB, eu estou falando nacionalmente, Certo. né, vão apoiar, acho que vão ter que liberar os estados para, como é o caso aqui do Piauí. Mas estou falando é que o MDB nacional, se o Tarcísio for presidente, Sim. o presidente do MDB é o Baleia, Sim. vai estar com o Tarcísio. Mas aí eu entendo essa lógica do MDB, que assim, faz o que for necessário para sobreviver nos estados. Eu entendo isso. Mas seria muito difícil para o Marcelo segurar a onda de uma campanha desse jeito, estando contra a posição do Partido Nacional. Ou não? Acho que não. E se de repente o tal do Kassab, do PSD, chegasse aí, Ciro, vamos fazer o seguinte, lá no seu estado, vamos botar alguém meu para ser candidato a governo? Aí eu tiro 65 prefeitos do lado do governo e trago para essa base. Ou você acha que essa lógica também não funciona para a eleição? É difícil também, porque já que o candidato que teria, até eu vi muito falado aí, que, né, alguns meios de comunicação, que seria o Jorgiano candidato a governador. O Jorgiano é um jovem de valor, um dos deputados mais trabalhadores que eu conheço, mas é muito agarrado em governo. É muito difícil o Jorgiano largar governo. Mas se ele largasse, você acha que o partido fazendo um apelo nacional, meu filho, saia daí, traga os seus prefeitos para o outro lado, o partido nacionalmente vai bancar. Você estaria de braços abertos, ou não? Você teria ressalvas? Lógico, não, de jeito nenhum. Até para o Marcelo, eu quisesse vir para o nosso lado, ou o Jorgiano, ou o Júlio César, para mim seria maravilhoso. Não vamos rejeitar aliados, não. Estou falando que é muito difícil, né? E muitas vezes você, quando fala isso, é para valorizar o cara, e o cara vai chegar lá por Rafael, ó, ou me dá mais uma secretaria, eu vou pro Ciro. Então, isso aí eu não vou cair nessa armadilha, não. Ciro, a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista, e obviamente, eu tenho que reiterar aqui que é uma satisfação muito grande recebê-lo num tempo em que eu sei que você é necessário, não apenas no Piauí, você é uma figura nacional e com o porte que você tem hoje, obviamente, vários compromissos estão sendo um pouquinho adiados porque você veio aqui prestigiar o Política Dinâmica, eu tenho que lhe agradecer a isso. Ao final dessa entrevista, eu quero deixar aqui um tempo para que você fale com a nossa audiência sobre o que você considera que é mais importante que as pessoas comecem a perceber sobre a vida delas e a política. Porque os recados que são dados só na véspera da eleição, eles parecem muito oportunistas e fracos de percepção. O que é que hoje alguém que não está na polarização, mas não sabe também para onde vai, o que é que essa pessoa tem que começar a pensar sobre a vida dela para decidir o ano que vem? Que ela faça uma grande escolha, que ela acompanhe a vida dos seus escolhidos, porque nós estamos num estado há 30 anos com os mesmos problemas. Você imaginar que nos dias de hoje, Marcos, ainda tem pessoas passando sede no Piauí,
isso me revolta, me frustra. E eu não estou jogando culpa só no governo, não. Se eu tivesse governo, eu estaria fazendo algo muito diferente disso aí. Mas tem culpado. Que nós temos pessoas ainda aqui no Piauí que não tem banheiro. Você imagina a pessoa não ter um banheiro em casa. Então nós temos milhares de piauienses que não têm banheiro. Que tem pessoas que têm que sair de Santa Filomena para vir se tratar em Teresina. Né? Nós temos que mudar essa realidade desse Estado. Tá certo? E eu não estou aqui só para jogar pedra, não. Quero dar também minha parcela de culpa de estar nesses 30 anos, já fui governo aqui, e a gente não conseguiu resolver esse problema. Mas chegou a hora. Você não também dá não foi mais. candidato a governador, né? Mas chegou a hora Você se acha resolver. que poderia ter sido? Você se omitiu em não ser candidato a governador em alguma eleição? Olha a eleição passada, o que aconteceu na eleição passada? Foi a grande frustração da minha vida, porque esse Estado hoje era outro se o Firmino não tivesse morrido. Se o Firmino não tivesse morrido, ele era governador hoje. Não tinha nem dúvida, não existia nem Rafael. Mas ele morreu antes da eleição. Pois é, mas a eleição, botar o Firmino numa campanha com o Rafael, com a disposição dele, não tinha eleição aqui no Piauí. O Firmino hoje era governador. Quando houve, eu tive que buscar o Silvio, que já estava fora da política, ausente, eu sou grato a ele foi de muita coragem de atender o nosso apelo, 2 vezes, né, que ele atendeu um apelo, primeiro de ser candidato, e foi um candidato, fez o possível para ganhar aquela eleição, tanto que de 2022. Eu acreditei, coloquei até Iracema como sua vice. Sim. E agora depois atendeu o meu apelo, porque ele não queria ser candidato a prefeito, ele não queria, foi um apelo que eu fiz, e graças a Deus ele atendeu esse apelo. Ele vai me culpar pro resto da vida esses problemas que ele está tendo aí. O seu maior desafio da sua vida foi recuperar essa prefeitura. Mas eu acho que chegou o momento dos políticos do Piauí resolver os problemas e não usar esses problemas só na época eleitoral, porque não dá mais. Não dá mais para ter um Estado com tantas carências, com tantas frustrações, um Estado que se promete tão fácil e não se cumpre, gente. Isso é muito impressionante, as promessas que se fazem. Como essa te falei, de prometer o porto, prometer o hidrogênio verde, e fica por isso mesmo, as pessoas não cobram. Ainda tem gente com sede, como tem aqui. Meu Deus do céu. E dá para ser feito. Vem águas do Piauí para resolver. Meu Deus. A água do Piauí está dando mais problema aí. Por exemplo, tem uma doutora lá de Marcolândia que está parada por conta dessa água do Piauí, porque agora... É um momento de transição, senador. Não dá esse crédito, ou não? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar com sede uns 2 dias, e aí eu vou te dizer, rapaz, Marcos, vou te dar um crédito mais aí que está chegando o carro-pipa. Olha, a pessoa quando está com sede, que não tem água para tomar banho, para cozinhar, isso aí não dá para ter mais no Piauí nos dias de hoje, não. Não dá para se ficar falando em hidrogênio verde enquanto a população está com sede, não. Se a sede é tão urgente, você tem condição de ajudar esse governo ou o governo não quer que você ajude? Não, Qual é a sua relação institucional com o governo? O que eu pude fazer, por exemplo, agora vou inaugurar a doutora de Curimatá, que vai levar água para aquela população, foi fruto do meu trabalho como ministro da Casa Civil. O que eu pude fazer, o que eu estou podendo fazer, ajudando os prefeitos piauienses para que eles possam, e eu tenho recebido eles, e a sua grande angústia é porque o povo está passando sede e eles estão sem condição e o governo federal não se preparou, o governo do estado se omite, até vendeu a empresa e está tudo nas costas dos prefeitos levar água para o povo. Né? Então, eu estou fazendo o que posso para ajudar financeiramente as prefeituras para poder resolver esse problema no Piauí. Ciro Nogueira, como eu disse, uma satisfação. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa e certamente não vai ser a sua primeira visita. Foi só a primeira visita, né? Na verdade, não vai ser a última. Queremos tê-lo aqui mais vezes e, obviamente, também cobrando as coisas que você anda prometendo aqui. Pode cobrar. Eu sei que você é daquele jornalista que não deixa de fazer as suas perguntas porque é amigo, porque gosta, porque é simpatizante. Eu sou um fã do seu trabalho e quero estar outras vezes aqui com você. Eu gosto de você porque todo mundo que senta aí e que eu tenho alguma relação de amizade, eu digo, ó, meu amigo, eu falo logo, meu amigo, mas eu não alivio. Você entende. Às vezes tem gente que não entende, né? O Júlio Arcoverde às vezes não entende, não. Ele fica com raiva.
Mas tem dois trabalhos, é ficar com raiva e deixar de ficar com raiva. Mas Porque a gente tem que fazer as Tem, perguntas que as tem. pessoas querem que sejam O feitas. jornalismo não rende, né? Chega de ter jornalista só chapa branca aqui no Piauí. Tem que ter jornalista que possa fazer as perguntas que tem que ser feitas. Nas redes sociais a gente tem esse jornalista. Estamos aqui, na IEL TV. Essa foi a nossa entrevista dinâmica.